Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença, obrigado. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite leva o número, está aqui na tela, ó, 2.497. Foram 2.497 temas e mais de 6.000 convidados. Extremamente maravilhoso. Sim, porque nós passamos por períodos nos quais vinham 3 convidados, 2 convidados, 4 convidados. A coisa foi variando e a gente agradece muito, porque no comecinho, Robertinho, a gente usava o telefone para essa comunicação com o telespectador. O telespectador ligava, pedia tema, sugeria profissionais para que viessem para explicar as suas especialidades. Depois nós estamos numa era totalmente diferente. Nem som do telefone tem mais aqui. Nós temos o clicar do digitar. É só você digitar. Não, é verdade, é só você digitar www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático, e sim escreva-o por extenso, MAIS. Aí como é que fica? www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. E você pode pedir o tema que você quiser, você pode sugerir os convidados. Repito, nós estamos a seu inteiro dispor. Vamos perguntar para a parte operacional. A característica da TV Mais é ter uma parte operacional formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, uma turma muito boa que já está fazendo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso no setor de rádio e televisão, fazendo, logicamente, comunicações. Atenção, meninos e meninas, vocês estão preparados, estão afins. Sim, porque tem que caprichar, porque daqui para frente na vida vocês vão catapultar a profissão e vão para outras emissoras da capital e outras emissoras de outras cidades. E nós temos também uma pá de gente que está no exterior. Posto isso, resposta sincera, curta e grossa, vocês estão a fim de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Eu noto uma certa boa vontade. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. Atenção, atenção, Robertinho, modulando 1000 nos céus do Brasil. O tema desta noite é microcefalia. Levanta, Robertinho, mostra a fúria para eles. E para esse tema super importante, mega importante, monster importante, nós estamos recebendo aqui com muito prazer um tema que está sendo considerado também pela nossa produção de utilidade pública. Porque a gente ouve falar, às vezes as reportagens, principalmente nos canais de televisão, são rápidas de 2, 3 minutos. Quando a gente começa a entender alguma coisa, acaba, eles passam por tempo, temperatura, aquela coisa toda, e fica uma salada danada na cabeça da gente. Para explicar direitinho, tintim por tintim, não é? A sintomatologia, as consequências, as complicações, por que está acontecendo, se isso é novo, se aí já vem se arrastando historicamente falando, enfim, nós estamos aqui com muito prazer com a neuropediatra, doutora Nathalie Monteiro Gil. Robertinho, palmas para a doutora. Obrigado, doutora Nathalie, pela presença. Obrigada pelo convite. Imagina, um prazer muito grande recebê-la. Pela Organização Mundial da Saúde, o que é a microcefalia? Microcefalia, ela é uma definição já tanto clínica quanto também matemática, vamos dizer dessa forma. É a medida do crânio da criança, menor que 32 centímetros. Isso atualmente, nessas circunstâncias atuais da América Latina, principalmente do Brasil, foi uma mudança de padrão, mas pela OMS é um padrão menor que 2 desvios
padrões dentro de uma escala. Né? Menor que 32 centímetros. Menor que 32 centímetros. Tá. Agora, me diga uma coisa, esse menor, né, ele pode variar muito menor, terrivelmente menor, sim. Só um pouquinho menor? Sim, pode sim. Nós temos, de acordo com como eu estava dizendo com os gráficos, crianças que nascem de pré-termo uma proporcionalidade. Então, uma criança nascida prematura, ela pode ter um perímetro menor do que 32 e não ser considerada microcefálica. Porém, se ela nasceu no tempo certo, que é maior que 37 semanas, os famosos 9 meses, e mesmo assim tem essa circunferência menor que 32, ela vai ser classificada como grave quando tiver menor que 2 desvios padrões dentro desse gráfico. Agora, tem realmente uma ligação com o Zika vírus? Isso já aconteceu anteriormente? Historicamente vamos dizer de uma certa forma, existem vários fatores que levam aos Zika vírus, tanto os infecciosos, e tanto é que no pré-natal, os ginecologistas podem dizer melhor até que nós neuropediatras, existem a citomegalovirose, a rubéola, que nós temos toda essa vacinação, né, desde muito pequeno, toxoplasmose, que também podem cursar com microcefalia, além de outras alterações neurológicas, motoras, enfim. Tá? Então, isso já é um quadro clínico que já vem de muito tempo. A questão do Zika vírus, a gente tem, desde 2010, por exemplo, no Brasil, 150 casos. O que está acontecendo agora é que passou a ser notificação compulsória. Então, mais pessoas estão sendo notificadas, mais crianças, recém-nascidos. E dessa forma, talvez antigamente, não que não tinha tantos casos, mas talvez não notificação deles, certo? E a gente sabe, até no New England saiu no final do ano passado, né, uma eslovena que passou um período aqui no Rio Grande do Norte e aí lá, por questões legais, foi autorizada o aborto dessa criança e lá foi constatado realmente por meio de PCR, que é uma forma de você detectar o vírus, lá havia esse vírus na criança. Aqui está sendo começado essa pesquisa, né? Então, nesse exato momento, milhares de cientistas estão debruçados em suas bancadas, em seus cadinhos, não é? Procurando detectar realmente a verdadeira origem da microcefalia, que é um desenvolvimento pobre, digamos assim, cerebral. Sim. Para crescer a caixa craniana, que é essa medida que a gente faz, o perímetro cefálico, que é tanto da região glabelar, que é entre as sobrancelhas, quanto a proeminência óssea, essa medida que a gente chama de perímetro cefálico, que se estiver menor vai ser considerado, ela só vai se desenvolver se o encéfalo, o cérebro, crescer. Então, ele vai, né, é uma questão física, uma coisa empurrando a outra. Então, o grande problema da microcefalia não é o tamanho restrito, e sim a falta de desenvolvimento deste encéfalo, desse cérebro, e aí sim as complicações que você mesmo havia dito. Então, ele é oprimido dentro pela Na verdade, o contrário, ele não cresce e, portanto, não expande a parte craniana, a parte óssea, entendeu? Tá. Puxa, ele tem a capacidade de expandir a... Sim, é dessa forma. Por isso que, desde o início da gestação, você pode se detectar, né? Você pode ter tido um quadro clínico e, dessa forma, as alterações serão mais graves, mas o encéfalo, ele é suscetível durante toda a gestação. Então, independente da fase gestacional, algum tipo de alteração, maior ou menor, pode estar acometendo. É interessante e triste ao mesmo tempo, não só pela patologia em si, mas vem diminuir um pouco aquele crescimento, não é, grande que nós estamos tendo na questão da longevidade, né? Porque a nova pediatria, as duas pontas são importantes, né? A nova pediatria, né, baseada em novas descobertas, em vacinas, o nenenzinho nasce já é uma bateria de vacinas, de exames, com consistência para que ele tenha uma vida mais longa. A nova geriatria, então, nem se fala. A gerontologia apoiando. Por isso está se vivendo 90, 100, 110, 120. E há uma previsão aí doida para 150, 200 anos, daqui uns 50, 60 anos. Só se a gente for e voltar para aí nós vamos constatar. Isso atrapalha um pouquinho essa longevidade, doutor? Essas pessoas têm a capacidade de viver mais? Depende. Ou tanto quanto? Depende, né? Como eu estava falando, durante esse desenvolvimento encefálico, algumas estruturas vão ser afetadas. Isso pode ser compatível com vida, quanto não ser.
A gente já pegou casos, inclusive aqui no ABC, de crianças que durou 2, 3 meses de vida, mas devido às alterações encefálicas, de estrutura realmente serem tão complexas, não foi compatível com a vida. Precisou de ficar com um sistema de ventilação mecânica, entre outros acessórios aí, clínico-médicos, né? Que nós, neuropediatras, antes de sermos neuropediatras, somos pediatras também. Sim. Então, a gente acompanha todos esses âmbitos, né, da medicina. Então, cada nenezinho, digamos assim, responde de uma forma para a mesma patologia. Exatamente. Tanto é que você fez essa aferição e veio alterada, compatível com a microcefalia, o que deve ser feito é uma investigação complementar, né, para uma elucidação diagnóstica, um exame de imagem, além da sorologia, claro. E essa aferição ela é puramente matemática, para constatar, porque é visível. Sim. Não é, o não crescimento suficiente do crânio. Sim. Não é? Do crânio. Agora, essa pessoa vai poder estudar, vai poder ter uma vida normal, ou também depende? Também depende. Cada caso é um caso, né? Interessante, Ministério da Saúde, eu até quis me atualizar, né? Os dados, os últimos dados que eles liberaram foi do dia 19 de março agora. Eles vêm dando estimativas que realmente o número de notificações tem aumentado. Atual, no Brasil, está entre 6 mil casos, mas apenas confirmado 907 casos. E o que eles estão propondo, né, o Ministério? Fazer um diagnóstico precoce, então o ideal seria um diagnóstico pré-natal. Isso com ultrassom, na mamãe, exatamente, na mamãe, no ultrassom e tudo mais, e aí, a partir nasceu, do 0 aos 3 anos de idade, a ideia é você realmente estimular. Estimular de que forma? Fonoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, que são realmente amigos nossos inseparáveis. A neurologia, dentre outras especialidades, não consegue, né, fazer o trabalho sozinho. Precisa dessa equipe multiprofissional para estimular essas crianças. Esses exames seriam na pré-gestante, ainda não em gestação, não é? Sei lá, algo que detetasse. Exatamente. Que há um risco. Um ultrassom que já conseguisse realmente detectar, realmente o perímetro cefálico. Isso não existe ainda? Existe, já está sendo feito. Existe. Tem um ultrassom que é feito e que você deveria fazer esse diagnóstico, né, intraútero. E é obrigatório esse... Toda criança, toda mãe que faz pré-natal, né, aí já não é tanto da minha área, seria o ginecologista melhor para dar os dados, mas faz o ultrassom, faz o acompanhamento, né? Voltando àquele caso que foi dito lá da moça da eslovena que veio para cá, que foi reportado no New England, a detecção da microcefalia foi por meio de ultrassom. E lá detectado foi feito, então, essa investigação. Mas não era só microcefalia, existiam calcificações, outros tipos de alterações. Bom, nós temos algumas ilustrações, não? Que nós, Amanda, no segundo bloco a gente mostra para os nossos amigos de casa. Nós vamos fazer um rápido intervalo, eu não falei que o assunto é importantíssimo. Agora vamos explicar também que a mamãe pode ficar relativamente tranquila. Sim. Não é? Relativamente, não é? Porque é um período maravilhoso na vida de uma mulher, não é? Com certeza, sonho de muitas mulheres. Nossa, bota sonho nisso. Acho que é mais importante que casar. Será? Será que não? Acho que sim, né? Eu acho que sei lá, não sou mulher não, mas eu acho que sim. O meu é. Acho que de muitas mulheres, não é? O homem, se vier com amor, aquela coisa toda, é legal, senão é um coadjuvante também. Por isso que temos bancos de esperma, né? Ai. Senão vai casar com um cadinho, né? Então nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com esse tema muito importante. Eu gostaria muito que vocês ficassem conosco para microcefalia e a presença da doutora Nathalie Monteiro Gil, que é neuropediatra. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais. Eu gostaria de dizer para os nossos amigos telespectadores de um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa. E olha que faz tempo, porque no próximo dia 1º, agorinha, nós vamos completar no dia 1º de abril 12 anos no ar. Tanto é que o programa de hoje, conforme eu disse na abertura, é o de número 2497. Darcio, mas qual o patrocinador
que vai colocar a égide comercial durante 12 anos no programa. Isso não existe. Aí eu respondo, claro que existe. Eu me refiro a LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, uma fachada todinha de vidro temperado. Vamos entrar na loja? Venha, venha, isso. Olha, é um artigo mais legal do que o outro. E agora tem as consultoras da LL. Combine com uma amiga, 2, 3, vocês são detalhistas, caprichosas, vão lá, batam um papo com as nossas consultoras. Se preciso for, as consultoras irão até a sua casa também, para sugerir o que fica melhor para a sua sala de visita, sua sala de jantar, para a sua cozinha principalmente, que na minha opinião é um dos lugares mais gostosos da casa. Fique à vontade, marque bem esse nome, LL Presentes, Rua Laura, 740, Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta com o tema importantíssimo, microcefalia, e recebendo com muito prazer a neuropediatra Nathalie Monteiro Gil. Doutora, eu gostaria de deixá-la à vontade, né, para falar com as futuras mamães, não é? A respeito de que tipo, até onde vai essa preocupação, até onde ela, futura mamãe, pode ter precauções, não é? Como ela pode se precaver ou diminuir as chances dessa fatalidade? Certo. O objetivo da medicina atual, não estou falando relacionado à pediatria ou à neuropediatria, ele é preventivo. A gente não espera mais ocorrer a doença para começar a tratá-la. Então vamos preveni-la. E dentro desse quadro, a gente tem que realmente fazer um pré-natal de forma adequada, independente de você estar pensando numa doença, de uma arbovirose, por exemplo, a dengue ou o próprio Zika vírus, mas existem as outras doenças que também cursam, né, com esse quadro de microcefalia, entre outras complicações neurológicas. Então, fazer uma sorologia prévia para rubéola, para toxoplasmose, citomegalovirose. Antes da gravidez. Antes da gestação e durante o pré-natal, né? Para a gente amenizar essas complicações. Mesmo que diante de alguns quadros, a gente não consiga tratá-los, mas evitar complicações, né? Que a gente sabe da gravidade. E aí o Ministério até propôs, de algumas formas, né, de a gente evitar esse quadro. Então, evitar zonas endêmicas, o que seria isso? Áreas em que há muitos casos notificados, então procurar não ir para esses lugares. O uso dos repelentes, e aí a Sociedade de Dermatologia consegue ajudar mais ainda. Atualmente a icardina, que é um derivado da pimenta, está sendo bastante utilizado, né, dentre os vários tipos de repelentes. Inseticida pode usar, inclusive, em ambiente que há um recém-nascido, desde que uma distância limite seja respeitada do berço dessa criança. Ele usa até usar roupas compridas, calças, mas vamos nos ater à realidade brasileira e esse calor tremendo. Puxa mas vida. Tela em janela, enfim, né? Realmente medidas possível, básicas, né, para evitar essa exposição ao mosquito, né? Ao Aedes aegypti. E essas campanhas têm se desenvolvido de uma maneira, eu acho que a contento, não é? Porque as pessoas têm que pôr o lixo na hora certa, fora de casa, não é? Usar sacos plásticos convencionais, normais, não adianta você querer usar saco de supermercado, saquinho que você achou na rua, não adianta, não é? E tomar cuidado realmente com os criadouros, né? Sim. Isso é muito importante, porque olha, as consequências são fatais, né? Por exemplo, muita gente acha que é só na água parada, mas a gente sabe que nas bordas dos recipientes com água parada também serve de criadouro, vamos dizer dessa forma. Então, não é só desprezar essa água, é realmente esfregar essa borda, né, para tirar os ovos, enfim, toda essa parte que o infectologista poderia dizer melhor do que eu. Mas, enfim, tem essa questão também, então não é só desprezar. Né? É interessante, aspas, né, porque o ser humano vem enfrentando no decorrer de toda a sua história, do desenvolvimento da humanidade, pragas, não é? Que aparecem sistematicamente. Acho que é para colocar o ser humano à prova, eu não sei. Agora, doutora, sabe o que eu fico pensando? Existem pessoas já com 20, 25 anos, 30 anos com microcefalia? A microcefalia vem de muito tempo e, como eu disse no início, é caso a caso. Se a alteração encefálica dela não altera partes motoras ou, né, cognitivas
muito primordiais, ela consegue se desenvolver sem nenhum risco, né, de vida. Ela consegue desenvolver. Mas a questão sempre não é o tamanho da caixa craniana dela, e sim as complicações, as anomalias encefálicas associadas. Tá. Que não permite o desenvolvimento craniano. Já estou entendendo, é bom, espero que vocês estejam entendendo também desta forma. Existe algum levantamento, alguma pesquisa da Organização Mundial da Saúde? Bom, primeiro, países são os países que representam um certo grau, não é, de probabilidade do desenvolvimento do Zika vírus. Isso aí é meio fácil da gente entender. Mas que determina, por exemplo, o sexo do bebezinho influencia alguma coisa ou nada isso não tem relação, não. Pelo menos é que os estudos também estão muito são iniciais, né? Meio recente, Exato. aspas, historicamente falando, é recente. A primeira identificação do vírus do Zika, né, ele foi detectado no macaco rhesus na África do Sul, então em 1957, é muito antigo. 57? Nossa, então eu não havia nem nascido. Então, assim, existe há muito tempo, né, mas as complicações nós estamos vendo agora. Nós estamos, né, Amanda, com algumas fotos, eu gostaria que você fosse colocando com bastante calma, Amanda, para a doutora ir falando um pouquinho e explicando para nós. Olha lá, utilize uma fita métrica inelástica, coloque sobre o ponto mais proeminente da parte posterior do crânio, que é occipital, e sobre a sobrancelha. Se houver alguma proeminência frontal e for assimétrica, passar a fita métrica sobre a parte mais proeminente. Doutora, vamos explicar. A técnica pode ser utilizada a própria fita de costura, que as mulheres conhecem muito bem. Da vovó, a fita da vovó. Só faça a higienização correta, por favor. Um alquinho sempre faz bem. E aí a gente faz essa aferição, então, dessa região, né, da glabela com essa proeminência. E é essa medida que a gente vai determinar. Então, mas eu ratifico aquela pergunta que eu fiz, né? Certo. Visualmente falando, a mamãe já sabe, né? Ou não? Ou existem casos que não foram... Existem casos que são limítrofes, né? É muito... Por exemplo, uma criança com 33 centímetros é normal. Como você vai diferir, não, né? E num país como o nosso, do tamanho continental do nosso país, ainda, sei lá, se tem parteira ainda em cidades menores, não é? O bebezinho nasce e não se tem a noção do perigo ali. É a subnotificação que nós havíamos dito no início do programa. Exatamente, as autoridades não são comunicadas. Então, deu menos que 32. Isso de dezembro para cá, né, essa mudança. Como? De dezembro para cá. De dezembro para cá. Menos de 32, leve imediatamente a uma autoridade médica. Sim. Não é verdade? Já deve ser notificado já na sala de parto e aí a notificação compulsória ao Ministério. Perfeito. A próxima foto, doutora. Aí é só para ilustrar realmente que uma criança com um perímetro cefálico adequado e uma criança com um perímetro um pouco menor, né, que seria o microcefálico. Puxa vida, hein? Aí é o que eu havia dito da icaridina. Fizeram um teste para ver realmente o tempo de duração, que na embalagem fala que dura 4 horas. E aí mas o que significa? Não, é só que é o tempo de permanência, né, do repelente na pele. Quanto tempo medida dura, preventiva. Exatamente, voltando à medida preventiva dele. E a mamãe tem que tomar todo o cuidado mesmo, possível e imaginável, viu? Com certeza. Começar a usar aqueles véus, né? Burca. A burca, é verdade. A burca e o mosquitinho dá para arrumar algum jeito de embriar e furar a burca. Veja, a gente está fazendo esse programa de microcefalia para a gente dirimir, né, diminuir todas as dúvidas que possivelmente tenhamos. A gente ouve nos noticiários do rádio, da televisão, das revistas, enfim, mas na realidade a pessoa não sabe o que fazer, não é? As próprias autoridades científicas estão a todo vapor, não é? Trabalhando, pesquisando para ter e obter maiores detalhes, maiores dados científicos, inclusive, não é? Mas o mundo enfrenta um grande problema. Principalmente, creio que na América do Sul, não, doutora? A América Latina como um todo, né? Nós temos casos na Colômbia, com outras complicações associadas, mas enfim, estamos todos suscetíveis. Então, nós não podemos bobear, devemos colaborar com as autoridades, não é? E hoje em dia acho que fica difícil nos grandes centros não haver essa comunicação do nascimento da criança com este problema de microcefalia. E se ela for bem lightzinha, por exemplo, de 32 de 30,5, não é visível? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí é mais perigoso ainda, né, doutora? Porque não vem com
com aqueles questão problemas? É protocolar. Qualquer criança que nasce, ela vai ter a medida do perímetro cefálico e também da estatura dela. Então, vai em qualquer maternidade, seja SUS particular, convênios, isso é um protocolo de qualquer hospital. Agora, antigamente não. Sempre foi. Sempre foi. Pelo menos deveria, né? A gente que faz... a medição da caixa craniana. Exatamente. Nasceu... Faz essa medição, aferição, perdão, e faz também a aferição da estatura dessa criança. Para a gente ver depois o desenvolvimento, né? E qual é a parte do corpo mais afetada? Aquela que não depende muito, que varia muito de nenezinho para nenezinho, não? Aquela que não dá para falar, porque o nosso cérebro, ele tem partes seletivas, dependendo da parte, a parte auditiva, a parte da fala, a parte motora. Então, isso vai depender dessa anomalia que vai apresentar, que a gente vai detectar por imagem, por exemplo. E caso seja a sua vida, que tenha aparecido um nenezinho nessas condições, não abandoná-lo, né, doutora? E sim estimulá-lo sempre, não é? Procurando... Que é um tratamento, né? Exatamente. É estimulação. Para tentar atingir o potencial máximo dessa criança. E Deus, na sua infinita bondade, vocês vão ver que vocês vão ter grandes satisfações, não é? E felicidades com o bebezinho. Doutora, a gente queria agradecer muitíssimo a sua presença, neuropediatra, doutora Nathalie Monteiro Gil. Pode pôr o telefone na tela? Então vamos colocar, por gentileza, o telefone, está aí na tela. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho, por ter vindo. Não é? Muito e obrigada. Por essa aula gostosa. Obrigado, viu, doutora? Prazer, viu? Prazer todo nosso. Gente, não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J Mais à meia-noite e meia. Va bene, per ora è solo, una buona sera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, vai para Roma também. Riposare in pace, ciao bella, ci vediamo domani. A formidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. Sêneca.